Sérgio, obrigado pelo seu tempo aí, sua disponibilidade de ajudar. Certo. Essa é a primeira entrevista que eu estou me atrevendo a fazer Certo. e é um prazer ter você aqui, cara. Jair, para mim também é um prazer muito grande, né? Nessa nova empreitada que você está tendo, você fechou uma com bastante sucesso, né? Nessa multinacional, e você já está tendo sucesso nesse novo empreendimento. E naquilo que eu puder ser útil, é um grande prazer. Eu acho que, tirando esse lado aí, né, que a gente vai tentar tirar proveito aí da visibilidade que você tem, do conhecimento que você tem para movimentar nossas redes sociais, eu acho que também você vai ajudar muita gente que vai ouvir esse vídeo. Então, conta um pouco pra gente como é que você, qual é a sua formação e como que você se tornou esse engenheiro que tem essa visão de negócio, de estratégia, de finanças. Perfeito. Bem, minha formação acadêmica, né? Eu sou engenheiro mecânico, né? Minha formação sempre foi técnica, inclusive fiz curso técnico, veio de fazer o científico, e depois fui fazer engenharia mecânica. O porquê de engenharia mecânica, meu sonho na época era trabalhar numa indústria automobilística. E depois, ainda quando depois de formado, eu ainda fiz um curso de administração naquela oportunidade. Ainda nesse ramo acadêmico, eu fiz muitos outros cursos, mas eu destacaria dois cursos. Eu fiz o IMD em Lausanne, na Suíça, que o foco deles é gestão, muito importante, me ajudou bastante. E depois eu fiz uma outra escola de negócio, que foi na Universidade de Virgínia, que é a Escola de Darden. Então essa foi basicamente, vamos dizer, entre outras atividades, mas essa eu destacaria. Aí eu entrei meu lado profissional foi assim, formado em engenharia, eu entrei na General Motors do Brasil. E esse era meu sonho, trabalhar numa indústria assim, automobilística. Aí eu fiz um outro curso, logicamente fiz um curso de administração nessa oportunidade, que me ajudou bastante também. Depois da General Motors, chegou um momento que eu estava procurando novos desafios, né? Era uma crise americana, estava vindo muitos americanos de lá para o Brasil, as nossas oportunidades brasileiras ficaram menores, e aí eu fui para a Fiat, né? Trabalhei na Fiat durante um período, assim, foram em torno de uns 2 anos, e depois eu entrei para uma empresa de um grupo inglês, uma multinacional muito grande, e nessa multinacional eu fiquei quase 30 anos, né? Nessa multinacional eu trabalhei em vários estados no Brasil, aí trabalhei na África, em Angola, tive no Chile também, e tive uma experiência por ser empresa inglesa constantemente na Inglaterra, né? Então esse foi uma parte da minha vida. Sérgio, você comentou que tinha um sonho de trabalhar na indústria automobilística, né? Certo. De onde que vem esse sonho? Era uma inspiração assim familiar ou era algo pessoal mesmo? Não, era algo assim pessoal meu, né? Por exemplo, naquela oportunidade, na minha fase, na idade, vamos dizer assim, que eu estou hoje na faixa dos 70 anos, né? Naquela oportunidade, esse era o grande foco das indústrias automobilísticas e tal. E eu gostava sempre, né? Acompanhava as competições, né, de automobilismo. E o grande foco que a gente tinha naquela época, começando Stock Car, tudo aquilo me empolgou sempre. E a engenharia mecânica era um sonho que eu adorava e fui muito feliz nessa escolha, né? O que aconteceu depois, Jair, daí para frente, foi que a vida da gente, como engenheiro, no momento que você vai tendo promoções, você vai sendo vamos dizer assim, gestor. E nesse momento, vamos dizer, foi que os cursos de administração me ajudaram. Legal, eu acho que a parte estratégica, esse foco em finanças, né, em produtividade, eu acho que você traz desses cursos de administração, esses que você comentou aí, que você fez em universidades bem prestigiosas. Agora, o que que você trouxe da indústria automobilística? Olha, o que eu trouxe de lá é interessante. É um modelo, vamos dizer assim, diferente de gestão que o modelo americano, né? Você tem uma liberdade bastante grande de atuação, de oportunidades, inclusive de desenvolvimento. Isso foi assim muito, muito importante para mim na minha formação. Mas teve um ponto que foi um diferenciador para mim, né?
no momento que você procura e você procura crescer na vida, né? Você fala assim, puxa, o que poderia ter de novo? Naquela oportunidade, a pessoa talvez, a maior inteligência no mundo em termos de gestão, né? Chama-se Peter Drucker. O Peter Drucker, naquela oportunidade, ele já estava lançando nos Estados Unidos um conceito, né, que chamava administração por objetivos. Você administrar definindo metas. Aquilo era extremamente inovador naquele negócio. Eu tinha colegas que não gostavam disso. Eu adorei esse tipo de coisa. Então você colocava aquilo, você chegava depois de um período, você ia analisar onde que você chegou, né? Teve sucesso, não teve sucesso, onde eu errei, onde eu acertei. Então aquilo eu me empolguei bastante, li muito sobre o assunto, sobre a vida dele, e ele foi vamos dizer assim, que fez uma diferença naquela oportunidade. E aí, se você vê nisso que eu estou te contando, você começa a ver o seguinte, esse assunto é um assunto de 35 anos atrás, por aí mais ou menos. É impressionante. Quando a gente fala o seguinte, meritocracia que se fala hoje, esse homem já tinha essa ideia, não com esse nome, né? Mas eu me lembro das últimas vezes que a gente conversou que você contava casos muito interessantes da sua passagem por Angola, né? Sim. Eu me lembro que você falava que chegou lá e era um ambiente muito difícil, muito complicado. E conta essa história pro pessoal aí. Isso. Quando eu fui para Angola, né, essa empresa inglesa, essa multinacional, ela tinha deixado esse país há 10 anos. Pelo fato de ter um regime comunista, que não admitia, né, esse modelo capitalista, eu acho que depois de algum período começou a abrir um pouco. Nessa abertura, eu fui o primeiro brasileiro nessa empresa inglesa para a gente começar a estruturar. A minha experiência foi riquíssima lá, porque, primeiro ponto, a dificuldade que a gente tinha lá com tudo, a escassez que tinha, a dificuldade dos contatos com o governo, né? Não eram pessoas tecnicamente preparadas, né? Eram pessoas que eram amigas de amigos, tal tudo, nos ministérios, então a gente tinha. Então esse foi um grande desafio. A gente começou a abrir esses canais, começamos a mostrar, e aí comecei a ter uma linha de importação, né? De todos os insumos que precisava. E meu foco realmente era o Brasil, porque é onde eu tinha uma maior facilidade naquele momento e eu conseguia preços também interessantes para nós. Nesse contexto como um todo, nós começamos a colocar aquela fábrica que estava parada. O grande desafio que nós tínhamos dentro, e aí foi uma coisa que eu diria que foi uma qualidade que eu acho que eu tenho de saber ouvir e manter uma calma, é que era um ambiente tribal dentro da empresa. Então você tinha vários segmentos tribais lá dentro. Você não podia juntar um com o outro. Era uma briga quase de se rolar no chão. Então a gente tinha que fazer isso. Esse foi um outro ponto que eu consegui me dar bem com as várias tribos que estavam lá dentro. Outro ponto que foi importante também, em todo esse contexto, era a situação difícil daquele pessoal com relação à alimentação. Como nós começamos a produzir, e o dinheiro lá era o Kwanza, e esse não valia quase nada, eu conseguia, os nossos produtos que a gente fazia, eu trocar por alimentos. Então comecei a ter um café da manhã para os trabalhadores, comecei a ter um almoço. Então aquilo começou a ter, vamos dizer assim, uma dinâmica, e a produção começou a aparecer. Aí o Ministério da Indústria queria saber o que estava acontecendo. Então essa foi minha experiência também um pouco lá com esse pessoal. E num resumo, como você diz isso, né, se eu pudesse ajudar alguém, né, que amanhã vai para o exterior, né, era a primeira coisa que tem o seguinte, cuidado, respeite a cultura local. Você não consegue mudar uma cultura, né? E também acho que melhorar o local de trabalho também, né, Sérgio? Que hoje as pessoas fazem muito barulho com isso, mas muitas vezes é só barulho mesmo, né? Exatamente. Não é de verdade. É verdade, exato. Cara, você nessa trajetória sua, também depois que você passou pela indústria automobilística, por essa multinacional aí de fumo e cigarros, você acabou indo para uma atacadista também, né? Na época era um dos maiores do Brasil, né, Sérgio? Como é que foi essa transição? Essa experiência foi muito interessante, porque aconteceu um fato seguinte, né? Nessa multinacional,
a gente conseguiu obter um resultado, na época, que era o melhor resultado a nível mundial do grupo. Então, essa nossa unidade passou a ser uma vitrine, né? Nessa vitrine, eu recebi um prêmio do governador do estado. Ele foi lá. Nesse governador, quando eu estive lá, teve vários empresários que estiveram lá. E nesses empresários, um deles até me convidou, disse: Sérgio, agora, se quiser voltar, né, para a nossa cidade, eu estou com o avião, aí estou com o meu jato. Eu falei: olha, nós vamos ter um jantar agora com o governador que ele está oferecendo, né? O senhor não quer ficar? Não, eu não posso ficar. Esse foi um primeiro contato. Daí a pouco, essa pessoa me procura e me faz um contato para mim vir trabalhar com ele, né? Passamos um fim de semana junto na estância dele e aí ele me fez o contato. Para mim foi uma surpresa, porque eu estava numa multinacional, nunca pensei em trabalhar numa empresa familiar. Naquele momento, eu pedi um tempo para ele. Só que quando eu voltei, né, nessa época eu morava no Rio de Janeiro, eu fiquei assim surpreso, né, e assim, com uma atenção bastante grande com esse senhor, que ele me deu uma imagem assim de uma pessoa de uma grande sabedoria. E me passou um lado assim, como é que eu poderia ajudá-lo? E eu não queria sair dessa multinacional sem ter os meus benefícios. E eu não consegui sair dessa multinacional. Esse homem depois chegou para mim e me disse o seguinte: faz o seguinte, Sérgio, quer que eu vou falar com o presidente? Eu falei: não, deixa que isso eu faço. Negocia para você sair daí 1 ano, eu te espero. Então ele negociou para mim sair daí 1 ano. Nessa negociação daí 1 ano, né, que nós ficamos, o que aconteceu? Ao longo desse ano eu comecei a estudar a empresa. Começamos a estudar a empresa, tudo. Eu ia do Rio para São Paulo, vinha uma pessoa, né, dessa unidade para lá, e eu já tinha os dados, começamos a estudar. Aí pedi uma autorização para ele para contratar uma consultoria, que era de minha confiança, eu conhecia o trabalho, isso foi aceito. E foi assim que eu vim para essa empresa, né? Essa empresa era um ramo que eu não tinha o menor conhecimento, era um ramo completamente novo para mim. O que me empolgou nisso? Me empolgou ser um novo desafio, me empolgou, vamos dizer assim, nesse período que eu estive analisando, porque eu vim como vice-presidente dessa empresa. Me empolgou eu vendo as oportunidades que eu tinha. As oportunidades eram muito grandes, porém eu não tinha ideia das dificuldades que eu ia encontrar. Que tipo de dificuldade você acha? Olha, a dificuldade foi bastante grande, né? Quando você pega uma empresa familiar, você tem uma estrutura, que é uma estrutura da família, que é uma estrutura de confiança, né? Que tem. E às vezes as pessoas não sabem diferenciar, né, entre eu ter confiança e ter competência. Você pode ter muita confiança, mas se as pessoas não têm competência, não muda. E essa empresa estava já há alguns anos num faturamento assim paralelo, em torno na época de R$1 bilhão. Então era mais ou menos isso que estava. E não tinha, né? E as dificuldades que começou a ser era dentro de um novo modelo que nós tínhamos que empreender. Nesse novo modelo, que a gente já estava com a situação, eu estava muito seguro nas decisões, nós tivemos que fazer 1.500 demissões. Teve muitos e muitos diretores sem substituição. Então era uma mudança bastante grande. E esse senhor, né, ele que tem esse dom da sabedoria, esse senhor me ajudou demais, me apoiou em tudo. Então, os primeiros 6 meses, a gente não tinha o resultado. E aí começamos, a partir de 6 meses, a gente ter um resultado. Em 2 anos e meio, a gente saiu de 1 bi para 2,6 bilhões e aí fomos indo, mas dentro do modelo. Essas demissões que nós tivemos que fazer, dessas 1.500 pessoas, infelizmente, naquela oportunidade, eram pessoas muito boas. Nesse novo crescimento que a gente foi tendo, nós fomos readmitindo grande parte dentro de um novo modelo de trabalho, né? Então, esse foi um dos desafios. Teve outros desafios que foram desafios de parte logística, né? Para você ter uma ideia, o custo logístico era 11% do faturamento bruto.
A gente, depois de uma série de intervenções, caiu para 4,6%. Meu Deus. O que foi, em suma, sem entrar muito em detalhe, que foram algumas oportunidades dessa? A empresa trabalhava na época com 23 mil itens, 50% deles era de contribuição negativa. E nós fomos cortar. Aí tivemos um grande dificultador, né? Que a pessoa responsável que tinha lá, pela estrutura toda de venda, chegou para esse senhor e disse assim, olha, né, essa pessoa não conhece o nosso negócio. Esse cara tá os doido. itens bons carregam os itens ruins carregam os itens bons. Esse senhor me apoiou. Então essa foi uma mudança que se fez. Outra mudança que foi feita também, como eu não conhecia a operação, eu sempre gostei de estar presente, nós fomos até uma cidade próxima. Levei a pessoa que era de planejamento de logística e nós fizemos esse acompanhamento. Foi uma coisa, nós saímos dessa cidade, desse caminhão de grande porte, pegamos um menor e fomos numa cidade a 60 quilômetros para entregar um pacote de fraldas. Caralho. Isso começou a ser uma informação para mim riquíssima. Aí começamos a entrar com uma nova estrutura de pedidos, né? Limite, vamos dizer assim, um patamar de pedidos. Fizemos uma série de medidas naquilo. Então, esse foi um outro ponto. Aí você fala, poxa, a gente caiu de 11% para 4%, é só isso? Não, teve outras coisas importantes. Essa empresa tinha um centro de mecânica, de manutenção de veículos. Você imagina, em torno de 1.000 e tantos veículos, essa manutenção. Nós fomos fazer um levantamento, a maioria das peças que tinha lá não justificava. Se comprava peças de modelo que a gente já não tinha. E aí nós estávamos num processo de compras de caminhão. Nesse processo de compras de caminhão, eu trouxe para mim isso daí, né? Não deixei com a área de logística. E acertei essa estratégia com esse senhor e o valor era grande de compra de caminhões. Eu procurei a Volkswagen. Nessa negociação com a Volkswagen, a garantia era uma garantia de 2 anos. Eu falei, nós queremos uma garantia de 5 anos. Impossível. Falei, com 2 anos não quebra o carro. Nós não temos isso. Nós temos uma margem aí. Só que eu deixei eles saberem que eu estava indo também para a concorrente. Quando eu estava na concorrente, meu celular telefonou para a gente conversar. E aí nós fizemos uma compra casada entre dois e vamos dizer, manutenção em 5 anos. Nós desmanchamos toda uma estrutura que tinha em torno de 150 pessoas, um custo altíssimo, e teve polos de manutenção que nós fomos fazendo. Então, essa foi uma série de experiência, vamos dizer assim, que a gente foi tendo, muitas dificuldades que a gente tinha, né? E nisso a gente conseguiu, vamos dizer assim, ter esses resultados. Muito legal. E você falando aí dessa passagem sua por um ambiente assim que era a princípio bem desconhecido, né? No final tendo tantos resultados assim, né? Significativos, né? Legal também que você comentou aqui, dando inputs que eu acho que mesmo hoje devem ser valiosos para algumas empresas aí que querem melhorar resultados sem necessariamente piorar o serviço, né? Perfeito. Sérgio, da última vez que a gente conversou, eu te perguntei se você tinha tido um mentor ou conselheiro. Pelo que você comenta desse senhor aí, eu acho que ele talvez tenha te ajudado nessa parte, né? Exato. Mas você comentava também que você era um cara muito observador, né? Que você tentava tirar e aprender com as pessoas, né? Certo. Comenta isso um pouco, por favor. Isso. Eu tive várias pessoas que realmente eu me espelhei, eu via determinadas pessoas que me interessavam, eu procurava, vamos dizer assim, observar e ver algumas coisas que eu pudesse sempre aproveitar. Começando por aquela que foi do Peter Drucker, que eu já expliquei. Esse senhor, né, é impressionante. O dom da sabedoria, uma pessoa que não teve estudo, mas o dom da sabedoria. Esse homem, vamos dizer assim, um dia a gente conversando, ele me disse assim, eu procurando saber dele,
Ele falou assim, Sérgio, eu não tive, vocês têm pós-graduação, tem isso, tem curso nesses países, tudo. Eu sou pequenininho. A única coisa que eu sei é comprar por 5 e vender por 30. Falei, puxa, me ensina, né? Me ensina isso. Eu tenho aqui, só para você ter uma ideia desse homem. E esse homem, ele tem, por exemplo, o foco dele em termos de negócio, né? O foco dele de compras, né? Todo bom negócio começa numa compra. Então, a gente via o critério que ele tinha. Outra coisa que ele tinha no critério, que ele tinha um bom senso. Ele também não queria matar o outro lado, né? Essa ponderação tudo era bastante importante. É interessante, já depois desses longos anos que nós trabalhamos junto, né? A gente conversando, que até hoje nós conversamos, eu sempre fico em dúvida, né? Se esse homem era meu pai, se era meu chefe, né? Quem que era? Se era meu pai, se era meu chefe, se era meu amigo, né? Essa é um pouco dessa pessoa que você está perguntando, que eu pude espelhar. Mas antes você tinha tido algum tipo, antes em outros trabalhos, você tinha tido alguém assim? Não, foram os cursos que eu fui fazendo de administração, vamos dizer assim, trocando ideias. Às vezes eu tinha oportunidade nesse meu meio de trabalho de visitar uma ou outra empresa, eu também ia. Entendi. E vamos dizer assim, eu fui sempre um curioso. Tá. E me fala um pouco de valores, Sérgio. A gente vira e mexe aí, é bombardeado pela mídia aí, de coisas não tão boas acontecendo, né, em empresas assim, de tanta reputação, né? E eu me lembro, né, a gente trabalhou junto, né, você sempre foi uma pessoa séria, uma pessoa que valorizava princípios, né? Certo. Então, como que isso foi importante? Como que isso fez diferença para você? Perfeito. Jair, isso me fez, vamos dizer assim, me ajudou muito profissionalmente, né? Me ajudou muito na minha vida pessoal, particular, familiar, né? E no meu rol de amigos que eu tenho. Isso tudo foi, vamos dizer, eu nunca abri mão de valores morais, nunca abri mão de ética, né? Tudo. Se você me perguntar, você já teve decepção? Tive. Eu tive decepção assim, que eu podia ser assim, puxa, mas como é que foi? Eu vou te explicar um pouco disso, né? Numa das vezes, né, dessas minhas atividades que eu tinha, a unidade que a gente teve pegou o melhor resultado a nível Brasil, a nível internacional. Essa unidade começou a ter vários estrangeiros vindo para poder começar o nosso trabalho, ver como é que a gente fazia. E nesse resultado que a gente teve, nós tínhamos uma reunião na nossa matriz, que juntava a gente de todo o Brasil. Eu fui para lá, Jair, feliz da vida, porque eu ia voltar e chegar para a minha equipe e dizer o seguinte, gente, nosso bônus, vamos pegar aquele limite máximo, tal, tal, tal. Quando eu saí daqui, eu já sabia que a gente ia pegar. Quando fomos tudo, o presidente da empresa disse, olha, vocês resolveram tudo isso, só que eu não vou, vocês não vão receber o máximo, porque vocês tiveram uma ajuda de inflação. Puxa, essa regra do jogo não tinha sido definida. Passou outro ano. Nós tivemos um bom resultado também, né? Íamos ter uma boa avaliação. E a inflação nos ajudava ainda mais a alavancar. A inflação não foi considerada. Aí você veja o seguinte, né? Se eu puder contribuir, tem uma psiquiatra carioca, doutora Beatriz, que ela escreveu um livro fantástico, Mentes Perigosas. Esse de Mentes Perigosas é um livro em que mostra os executivos com tendência ou os próprios psicopatas, que têm um prazer, né, de fazer isso. Ao longo da vida, quando a gente chega, você vai vendo se se conhece. Então, esses tipos de coisas, quando você vai vendo o seguinte, eu não acredito em manipulação, eu não entro num negócio desse, e a gente tem muitas empresas no Brasil que tem um código de ética que é rigoroso, né? E até um modelo para todos, né? Eles têm aquele modelo e são seguidos, né? E a gente vê uma transparência, sai governo, entra governo, essa empresa tem que continuar. E ela só vai continuar se ela tem credibilidade. Para ela ter credibilidade, ela precisa ter ética, senão não tem. Então,
esses tipos de valores, vamos dizer assim, eu nunca abri mão deles. Cara, legal esse depoimento e só que muitas das vezes, né, as empresas elas têm essas políticas, esses códigos, né, mas no final das contas quem vai executar isso e botar em prática são as pessoas que estão lá dentro, né? Então eu acho que tem uma responsabilidade grande de colocar isso à disposição das pessoas, mas também tem uma responsabilidade grande de definir quem você vai contratar, quem você vai promover, né? Exatamente, exatamente. Sérgio, você comentou aqui que quando você foi para essa empresa atacadista, você contratou uma consultoria. Eu me lembro também que você fazia isso quando a gente trabalhou junto, certo. né? Me conta aí da sua experiência com consultorias. Isso, essa experiência foi interessante. Com essa vamos dizer assim, consultoria, na época da multinacional, né, nós tínhamos 7 fábricas a nível Brasil. E ficou comigo a coordenação de fechar essas fábricas e a gente chegar a investir numa delas. Íamos investir pesado, modernizar. Essa nova fábrica a gente ia ter trabalho 24 horas por dia, praticamente só 6 dias por ano que a gente parava, nas datas que eram importantes. Esse era um projeto que a gente tinha. Esse projeto foi muito interessante porque ele alavancou demais os resultados da empresa, né? Então, vamos dizer assim, dessa estratégia que a gente fez foi vamos dizer assim, um fruto desse trabalho com essa consultoria. E é interessante, uma coisa que é interessante com a consultoria, ela pode fazer o melhor trabalho do mundo, que ela pode ali. Tem que ter um líder lá dentro que comanda isso. Se não tiver um bom líder, não se tem esses resultados. E eu fiquei como o responsável por isso. Então foi uma experiência muito rica, porque a cada estado que a gente ia fechar uma unidade, eu tinha que conversar com o governador do estado, porque essa empresa muito ética inglesa gostava dessa transparência. Então isso daí eu fiz ao longo do Brasil, onde nós tivemos esse tipo de atividade. Então essa foi um planejamento, vamos dizer assim, que foi bastante rico para nós. Logicamente, depois que a gente fez todas essas reestruturações, aí nessa empresa que a gente concentrou, eu vim ser o responsável também por ela. Legal, Sérgio. Agora, como que você escolhe uma consultoria? O que uma consultoria tem que fazer para cativar o cliente? Certo. O meu primeiro ponto que eu vejo, por exemplo, importante é o seguinte: normalmente, ao longo, a gente tem sempre um retrato das consultorias do nível que a gente quer. Quando eu vou consultar, quando eu pretendo contratar uma consultoria, dentro do tópico que eu preciso, né, eu faço. Por exemplo, vamos supor que eu estou precisando ter um foco em rentabilidade e eficiência. Esse é meu foco. Bom, dentro de rentabilidade e eficiência, quais são as empresas que têm um expert em cima disso? Eu não chego e contrato elas. Eu chego e peço para elas, dentro daquele tema, qual é a proposta de trabalho que ela tem. Entendi. Dentro dessa proposta de trabalho que ela tem, eu analiso entre elas. E depois dessas propostas, eu peço para elas virem e fazer uma apresentação. E fazer a apresentação, logicamente, com a equipe que a gente tem. Dentro disso, a gente explora. Eu procuro não fazer isso 2 por dia, talvez até 1 ou 2 só por semana, para a gente poder explorar demais isso, ter perguntas, tirar dúvida, e aí depois a gente escolhe. Então, essa é a experiência que eu tenho. Outra experiência com consultoria é o seguinte: a consultoria sempre te dá um saving full. Nunca esse saving full acontece. É a forma dela vender o produto dela. Uhum. Se a gente conseguir 60%, 70% daquilo, que é o que normalmente a gente consegue, já é um grande resultado. Legal. Sérgio, eu acho que a gente já está caminhando para o final aqui. Eu queria que você comentasse para a gente, da última vez que a gente falou, você comentou que provavelmente se você pudesse voltar lá atrás, você ia fazer alguma coisa diferente na sua vida profissional. O que é que você faria diferente, Sérgio? Olha, eu fazendo um balanço hoje de tudo, né, que foi,
uma coisa que sempre me deu muito prazer foi dentro dos amigos que eu pude fazer dentro da empresa e fora da empresa. Então, essa é uma parte que até hoje, vamos dizer, me dá um prazer bastante grande. Uma coisa que eu não faria, Jair, eu fui sempre uma pessoa de trabalhar full time. Chegava cedo, saía tarde, aquele volume, muitas das coisas eu nunca queria deixar para um outro dia. Com isso acarretava demais minha equipe também, Hoje eu faria uma coisa diferente. Hoje eu faria o seguinte, gente, isso é importante ou não, vamos deixar para outro dia, vamos dizer, esse tipo de coisa. E queria balancear mais a minha vida familiar, né? Eu gostaria de ter, vamos dizer, ter dedicado um pouco mais do meu tempo em termos de família. Outra coisa, se eu puder ajudar os jovens, né, que estão por aí, é não descuidar da atividade física. Não descuida, tem uma prática, coloca na sua agenda que aquele horário você vai ter que fazer uma atividade, tem que ir para uma academia. Ou como você fica o dia inteiro numa academia, marca uma hora que sua esposa pode ir juntos, que seu filho pode te acompanhar. Procura fazer disso também um lado, além de saúde, prazer. Esse tipo de coisa, por exemplo, eu pequei. E eu fui melhorar depois de algum tempo. Hoje sou um cara que faço essas práticas, mas eu diria que eu faria isso. Outra coisa que estaria também, o nível de exigência, né? Eu nunca fui, sempre fui um sujeito de ter uma situação participativa, né? Eu sempre acreditei num líder autêntico, não um líder institucional. Você me respeitar? Não. Pelas divisas que eu tenho. Não, aquele que aceito realmente como líder, porque os seus subordinados te vê com liderança, te vê com competência, que vê com uma pessoa, vamos dizer assim, que respeita os limites dos outros, né? Esse tipo de coisa. Eu sempre fui uma pessoa bastante exigente. Tenho consciência que nunca fui uma pessoa agressiva e mal educada. Isso eu tenho consciência. Mas eu seria um pouco mais tolerante. Seria. Engraçado que tendo trabalhado junto com você, eu considerava a nossa organização um pouco complacente. Não sei, talvez era uma visão minha, né? E agora você falando isso de tolerância, né? Eu sempre te considerei uma pessoa muito justa e razoável, assim, nunca percebi esse tipo de intolerância. Talvez você exercia isso num nível que estava acima do meu, né? Imagino. Não, eu diria que esse comportamento é em geral com tudo, mas o nível de exigência realmente a gente era grande, né? Mas eu acho que isso fez diferença também para você chegar onde você chegou, né, Sérgio? Eu acho que sim. Acho que tudo é questão de época, né? Naquela oportunidade a gente ia. Um indicador disso, você viveu uma grande parte, né? Durante todos aqueles anos de conturbação de sindicato, nós nunca tivemos uma greve. Por quê? Porque nós tínhamos os trabalhadores do nosso lado. A gente tratava bem, né? Procurava dar treinamento, isso, aquilo. Tinha um comportamento, vamos dizer assim, respeitoso. Isso, não tenha dúvida, que nos ajudou também em muito, né? Sérgio, muito obrigado, cara. Foi uma maravilha. Vamos ver se a próxima a gente faz tomando um vinhozinho. Será um prazer mesmo. Tudo de bom, hein? Valeu, Sérgio. Valeu. Tudo bom.